Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer a minha experiência com Ho'oponopono. Vou contar um pouquinho da história da minha vida, o que foi que aconteceu e por que eu venho relatar sobre o Ho'oponopono. Eu testei e realmente funciona. Certa vez eu tive que viajar para Fortaleza, isso aconteceu no ano de 2023. Eu precisava pegar um Uber que já estava programado no meu celular. Mas como eu estava em um lugar onde eu não conhecia muito lugar, o que acontece? Eu peguei aqueles Ubers que ficam abordando na frente ali do aeroporto. E como eu queria sair logo daquele lugar, me bateu a insegurança. Por isso a importância da gente ser equilibrada, ser centrada, né? Porque quando somos inseguros, cometemos muitos erros. Às vezes erros irreversíveis. Mas esse houve reversão. E o que acontece? Esse motorista me abordou, dizia que ia fazer o valor do Uber, era ele ia me cobrar o valor pela metade, ia dar R$60. Como eu não conhecia a localidade, eu peguei o Uber. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no meu destino, eu coloquei meu celular no banco para pagar com um cartão de crédito, né? E eu paguei ali olhando, prestando atenção para não errar o valor, não errar a senha. E paguei o Uber. Ele despachou as minhas malas e entrei para onde eu ia ficar hospedada. Eu estava acompanhando uma senhora que eu fui a trabalho, né? E aí, chegando no local que eu ia ficar hospedada, começamos a conversar sobre as novidades de São Paulo, né? E essa conversa perdurou aí por uma hora e meia. E com isso, o rapaz que estava nos hospedando, ele disse: vamos lá comprar na padaria, no mercado, comprar um lanche para vocês, porque não tem nada aqui. E aí estávamos saindo para ir ao mercado, aí eu falei: deixa eu pegar meu celular para falar com a minha filha que eu cheguei, tá tudo bem. E aí, quando eu vou procurar meu celular, gente, não estava lá meu celular. Aí me deu uma crise de pânico, porque eu tinha esquecido meu celular no banco do Uber. E aí eu entrei em desespero. Meu amigo começou a ligar pro meu celular para ver se o rapaz ele atendia meu celular e marcava para eu ir retirar. E já tinha um monte de gente já ligado para mim, porque já tinha visto que eu tinha já chegado. Que a minha filha ficou acompanhando a hora que o meu voo chegou. E aí eu fui pro mercado ali toda desesperada, em pânico, porque tudo meu estava no celular, os meus estudos, os aplicativos que eu uso para o meu trabalho, estava naquele celular, banco, tudo, gente. Praticamente a minha vida estava dentro daquele celular. E a senhora que eu estava acompanhando, ela começou a entrar em pânico, ela começou a chorar, porque ela ficou desesperada, ela falou: puxa vida, foi eu que te convidei para vir para cá e aconteceu isso com você. Aí eu respirei, eu disse para ela, falei: olha, a senhora não tem responsabilidade nenhuma, a responsabilidade é minha, eu não prestei atenção, eu deveria ter prestado atenção, não prestei atenção, e acabei esquecendo, mas fica calma, eu tava desesperada, mas eu precisava acalmar aquela senhora. Aí eu me lembrei do Ho'oponopono, falei: bom, já pedi pro Senhor me dar paz de espírito, tranquilidade. Eu vou praticar o Ho'oponopono. Com isso, meu amigo falava comigo, ele falava assim: eu tô ligando, não tô conseguindo que a pessoa atenda. E eu simplesmente fiquei naquela paz, eu precisava silenciar naquele momento a minha mente. Silenciei a minha mente, comecei a fazer o Ho'oponopono, abençoando o motorista, abençoando meu celular, porque eu estava com raiva do motorista. Porque quando eu cheguei na casa do meu amigo, que ele falou que o motorista me cobrou 3 vezes mais do que o valor que era real, nossa, eu fiquei muito furiosa. Eu falei: como as pessoas podem agir de má fé? Tudo bem que ele percebeu que eu não era daquele lugar, porque eles conhecem, o motorista conhece quando a gente é turista.
Mas enfim, eu fiquei indignada, mas aí com essa situação que aconteceu, eu transformei a minha mente. Eu precisava tirar o foco que o meu celular eu tinha perdido. Eu precisava colocar um foco que o meu celular eu tinha achado. Estava na minha mão, eu precisava visualizar aquilo. E aí o que aconteceu? Comecei a abençoar aquele motorista. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Motorista abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E abençoei o meu celular abençoado, sou grata, eu te amo. Meu celular abençoado, eu sinto muito, sou grata, eu te amo. Comecei a fazer essa prática, porque eu acredito que o amor tudo transforma. Deus é amor e Ele é amor em abundância. Então, eu precisava emanar amor para aquele homem, já que ele já tinha agido de má fé e a minha mente já estava pé da vida com aquele homem. Já estava pé da vida, porque, nossa, eu fiquei muito indignada, né? Mas, enfim, aquela situação me trouxe algo transformador. Quando eu comecei a abençoar aquele homem, eu fui tendo paz. A paz, ela foi reinando no meu interior. Aí o meu amigo perguntava, você sabe qual que é o carro? Eu não lembrava, gente. Olha, eu confesso, não lembrava do carro. A única coisa que eu lembrava era do porta-malas, porque quando eu cheguei perto do carro, que ele começou a organizar nossas malas, aí eu fiquei pensando, será que as nossas malas vão caber aí? Aí lembrei, falei, esse carro aqui eu tenho um igual, o porta-malas é grande. E a única coisa, por incrível que pareça, que ficou guardado nas minhas memórias, foi uma etiqueta não, um rótulo, da prefeitura de Fortaleza, que estava saindo do carro dele. Estava no carro dele esse rótulo, né, da prefeitura de Fortaleza, e ele estava descolando. Aquilo ficou na minha memória guardado. E eu lembrava desse detalhe. Esse era o detalhe que eu precisava para achar o motorista. Eu lembrava que o carro dele era branco, mas não lembrava a marca, eu não lembrava de nada. Lembrava sim, eu lembrava que ele estava com uma camisa amarela na época, e eu lembrava a fisionomia, porque eu sou fisionomista. Quando eu saí do mercado, não conseguia localizar um motorista, aí comecei a fazer Ho'oponopono, e aí eu comecei a ter paz. Quando eu comecei a ter paz, eu tive um insight. O meu amigo falou assim, então amanhã a gente vamos lá no aeroporto para ver se localizamos o motorista. Quando eu fiquei naquele sentimento de tranquilidade, eu disse para ele, se você não se importar, eu sei que você tem uma rotina, né? A rotina de vocês é dormir cedo, já tá ficando tarde, mas se você não se incomodar, por gentileza, me leva hoje no aeroporto. Ele falou, tudo bem. Aí eu sabia que tinha um período para circular lá dentro, né, do aeroporto, 15 minutos para não pagar o estacionamento. Aí ele falou, então a gente entra rápido e você tenta localizar o carro. Ele falou, vou te levar até onde fica geralmente os carros, táxis. E aí fomos. Chegando lá, a primeira coisa que eu vi foi o motorista. Eu não sei que cargas d'água, parecia que ele estava me esperando para me entregar meu celular. Aí eu falei pro meu amigo, olha, é aquele táxi. Aí ele já estava de saída, porque ele embarcou um passageiro. Aí ele foi e atravessou com o carro dele na frente do carro. Aí eu desci rapidinho, fui lá, abordei o motorista. Ele falou, é isso que você está procurando? Me entregou o celular. Mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que aquela situação chata, sabe, dele ter agido de má fé já não fazia mais sentido. Eu peguei meu celular, porque tudo meu estava ali, minha vida ia ficar muito difícil sem aquele celular. Porque eu estava num lugar que era a primeira vez que eu estava hospedada na casa de um amigo, e tudo meu estava ali, dinheiro, banco, aplicativo, as coisas da minha faculdade, estava tudo naquele celular. E aí quando eu peguei aquele celular, eu só sabia agradecer aquele homem. Agradecer por ele ter guardado meu celular. Agradecer ali, sabe, por ele ter sido honesto
de ter me entregue o celular, porque ele poderia ter falado, olha, eu não achei. Peguei vários passageiros, né? Ele poderia. Mas quando a gente emana amor para o outro, não tem como voltar outra coisa. Essa foi a minha experiência. Eu entendi que quando nós mandamos amor, ainda que nós temos um período de sentimento que não foi legal, porque ele não foi honesto, aquilo fez com que eu transformasse toda aquela situação. E eu consegui recuperar aquilo, tive paz. Aí comecei a abençoar ele. E com isso, eu entendi que tudo que a gente manda pro outro, ele volta para nós. Se eu tivesse amaldiçoado aquele homem, se eu tivesse entrado naquela zona de desespero, começado a xingar, começado, sabe, a maldizer aquela situação, porque eu estava ali, porque eu fui para ali, se eu não tivesse ido, não teria acontecido. Se eu tivesse entrado nessa zona de convergência, eu não teria conseguido achar o meu celular. Qual a probabilidade de eu encontrar meu celular? Qual a probabilidade? Não tinha probabilidade, porque eu não conhecia, não tinha informações do motorista, porque lembra, eu tinha tudo no meu celular, que eu poderia ter pedido pelo meu celular, mas resolvi pedir fora, então não tinha como. Então, a experiência que eu trouxe para vocês é que quando a gente começa a ter muita sujeira na nossa mente, precisamos limpar. Limpando a nossa mente, nós conseguimos entender o que precisamos fazer, nós conseguimos trazer à consciência as coisas boas, ainda que aquele homem agiu de má fé. Olha para vocês verem como mudou a situação. Quando eu mudei a minha mente, quando eu transformei a minha mente, tudo mudou, tudo transformou. Aí tive 15 dias, que eu fiquei 15 dias em Fortaleza, foi 15 dias de paz, de tranquilidade. E eu pude simplesmente entender a grandiosidade de limpar nossas memórias ruins, memórias que atraem coisas ruins, e colocar tudo, coisas boas. Porque no ventre da nossa mãe existem memórias. A memória da nossa mãe que às vezes passou por uma gestação não tão boa e acabou ali transmitindo para o feto aquela tristeza, aquela melancolia, aquela depressão. Então eu entendi que o nosso centro das emoções é a memória. E da memória vai direto para o coração. E isso daí acaba trazendo o quê? Acaba trazendo coisas ruins para a nossa vida. Acabamos atraindo coisas que não são boas para a nossa vida. Por quê? Estamos cheios de lixo. E nós precisamos desengavetar tudo aquilo que não faz sentido na nossa vida. Jogar fora tudo aquilo que não pertence a gente, que não nos pertence, que não vai nos fazer feliz. Eu entendi. E com isso, eu fiz várias vezes, vários testes com Ho'oponopono, para várias situações que eu me encontrei. E com certeza, gente, eu limpei as memórias. Eu limpei as memórias de dor, eu limpei as memórias de tristeza, de decepção. E as coisas, elas encaminharam para o jeito que eu queria, para o modo que eu gostaria. Essa foi a minha experiência com o Ho'oponopono. Claro que eu tenho outras experiências mas se eu contar todas as experiências que eu tive, o vídeo vai ficar muito longo. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo e que vocês usassem o Ho'oponopono como uma ferramenta de limpeza. É uma ferramenta de equilíbrio emocional. Ela traz toda a limpeza, não é uma questão de espiritualidade. A ferramenta Ho'oponopono é uma ferramenta usada por terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Então, independente qual seja a sua religião, a minha religião é cristã. E eu não tive nenhum receio de utilizar, porque eu conheço a ferramenta. E experimentei em mim. Por isso, experimente essa ferramenta. O Dr. Hugh, ele fez vários testes com essa ferramenta. E olha que não foi teste nem para ele. Foi teste para os pacientes dele. E deu muito certo. Ele teve êxito. E por isso vale a pena a gente testar.
Essa ferramenta, ela traz cura, ela traz reflexão para que a gente tenha uma vida mais normal, tenha uma vida mais equilibrada, mais tranquila. E nós possamos, quando nós tiramos todo o lixo do nosso interior, com certeza vai abrir janelas de possibilidades. E nessas janelas de possibilidades, podemos enxergar o caminho. Às vezes a gente está num caminho que está sem luz, não entendemos como fazer, não entendemos para onde vamos, mas quando a gente começa a entrar num estado de tranquilidade, se a gente não está conseguindo enxergar aonde ir, qual caminho pegar, para um pouquinho, entra no modo de reflexão, entra no modo de fazer o Ho'oponopono, sabe, para limpar as memórias. Às vezes a gente está com a cabeça cheia de lixos, cheia de conversas paralelas, e nós precisamos alimentar uma conversa, nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas boas. E você já viu aquele ditado que diz assim: nós temos 2 leões dentro da nossa mente. Um leão é aquele que vai trazer coisas boas para nossas vidas, e o outro é aquele que vai te tirar exatamente do caminho que você tem que trilhar. Então, qual leão você está alimentando mais? O leão que você alimentar mais é esse leão que vai sobressair. Então, eu quis trazer essa experiência, que com certeza vai servir para muitas pessoas, serve para estudo, serve para uma doença que você tem, porque tudo são memórias. As doenças são memórias que nós temos na nossa vida, e ela vai trazendo doença, e quando a gente pensa que não, a gente está doente, a gente não sabe o que fazer. Então, o Ho'oponopono, ele traz para você um alinhamento que nós temos que ter entre nós e Deus, e existe um lixo impedindo que nós alcançamos. Então, nesse vídeo eu fiz para vocês de todo o coração, que a vida de vocês seja muito abençoada, que vocês venham emanar amor na vida das pessoas, ainda que a sua vida esteja um caos. Ainda que a sua vida esteja um caos, mas não interessa, reine no caos, transborde amor no caos, e você vai ver como fica muito mais fácil você passar pelo caos, passar como que eu posso dizer, no caminho tortuoso, sabe, e conseguir chegar no êxito, conseguir alcançar o teu objetivo. Esse vídeo eu dedico especialmente para aquelas pessoas que às vezes estão perdidas, como eu estive perdida, né? Eu estive perdida, eu testei, e com certeza eu aprovei, porque eu tive resultado. E eu gostaria muito que vocês assistissem, gostaria que vocês compartilhassem, gostaria que vocês comentassem, né? Comentem, porque aí a gente vai alinhando, né? A gente vai tirando as dúvidas, a gente vai conversando, né? Esse foi um vídeo maravilhoso que eu deixei para vocês. Meu nome é Maria, bem-vindo ao meu canal Rosa de Sarum.